dia a todos e a todas. Eu faço um agradecimento especial à desembargadora Terezinha Caserta, faço um cumprimento também ao desembargador Nelton dos Santos, agradeço o convite à doutora Rita Nolasco, cumprimento meus colegas de mesa, nossos companheiros nessa missão aí do processo civil e do processo constitucional. Falar logo após essas brilhantes exposições da professora Tereza Alvim, do professor Alexandre Freire, é uma grande responsabilidade, mas vou tentar fazer uma análise comparada num aspecto bem micro da aplicação dos precedentes, que é a argumentação jurídica desenvolvida nas decisões judiciais. Mas antes, fazendo apenas um panorama geral, nós não podemos deixar de considerar que nos últimos anos nós tivemos reformas processuais em vários sistemas de civil law, que adotaram em menor ou menor grau vários aspectos do sistema de precedentes. Nós podemos mencionar México, Argentina, Chile, Portugal, Espanha, Itália. O Brasil tem a particularidade da litigância de massa, né, como a professora Tereza muito bem colocou, né, o que nos traz dificuldades incomparáveis em relação aos outros sistemas. Em termos dessa litigância de massa, quando nós falamos em alguns eventos e falamos também com pesquisadores estrangeiros, as pessoas se espantam muito quando nós falamos dos números brasileiros. Eu só vi algo parecido em termos de quantidade na Índia e no Paquistão. Quando você vai para qualquer outro sistema, não existe esse grande problema dessa litigância de massa de direitos sociais, de direito do consumidor, de direito bancário, de direito tributário que nós vemos no Brasil. Mas, igualmente, em vários países de common law, nós vemos também um movimento contrário, que é a crescente adoção de aspectos, crescente adoção de legislações e de regulações, que é uma característica típica dos sistemas de civil law. Né? Existe cada vez mais uma defesa crescente nos países de common law de que direitos legislados, e não apenas os direitos surgidos na prática jurisprudencial, podem estar mais aptos a gerar uma proteção de interesses coletivos, e eles surgem aí também com maior legitimidade democrática. Né? Existem aí professores na Inglaterra e nos Estados Unidos que defendem que o poder legislativo tem uma melhor capacidade institucional de decidir por meio de análises empíricas mais abrangentes e políticas, análises empíricas mais rigorosas, justapor de forma melhor esses interesses em conflitos. E nós temos exemplos como a própria Inglaterra, que é um país sem constituição escrita nesse modelo que nós vemos em vários países de civil law, adotou em 1998 o Human Rights Act, e nos Estados Unidos hoje nós percebemos tanta legislação e tanta regulamentação que é de dar inveja, em termos de quantidade, a qualquer país de civil law. Ou seja, no mundo, nós estamos caminhando para um sistema híbrido, único, que reúne características de ambos os modelos. Mas nós não podemos também deixar de reconhecer que essa caminhada gradual, ela não é despida de dificuldades. No Brasil, nós vivemos um claro exemplo de um paradoxo. Nós incorporamos um sistema normativo de precedentes que foi, digamos assim, sacramentado pelo Código de Processo Civil de 2015, com uma articulação muito sofisticada, uma setorização sofisticada, mas nós ainda temos uma cultura dentro do judiciário de uma maior liberdade judicial e até uma certa aversão à aplicação desses precedentes. E é absolutamente natural isso, que existam essas incongruências e necessidades de ajustes. Né? A atividade jurisdicional é milenar. Nós temos séculos no sistema de civil law de evolução de um modelo de jurisdição que foi calcado em valores específicos, em um senso de missão específico, traduzido por meio de recursos cognitivos específicos, e quanto a isso eu falo de vocabulário jurídico, normas, princípios, técnicas de decisão, técnicas de interpretação, técnicas de argumentação, enfim, todo um arcabouço que filtra, disciplina e controla o modo como nós juízes enxergamos a natureza e a prática da nossa atividade jurisdicional. E também precisamos ponderar que uma norma jurídica jamais vai alterar automaticamente uma cultura política judiciária. Nós somos educados juridicamente sem o sistema de precedentes, né? Nós passamos a adotá-lo agora, e nós precisamos, de certa forma, pensar, já temos essa estrutura normativa, e agora pensar em incentivos de aderência institucional. E isso é o que traz o nosso grande desafio, né? Como fazer com que, como nós conseguimos acelerar
essa cultura de aderência a esses novos valores, e isso de uma ponta a outra da cadeia jurisdicional, da primeira instância ao Supremo Tribunal Federal. E essa é a nossa missão. E eu trago uma evidência, que para mim é uma das maiores evidências, das dificuldades de implantação da cultura de precedentes, que é percebida quando nós vamos analisar a argumentação jurídica de uma decisão judicial, seja ela uma sentença, seja ela um acórdão de tribunal. E no modelo brasileiro, de um lado, típico de civil law, nós temos uma argumentação tipicamente dedutiva, né? Uma decisão judicial geralmente se inicia com o enquadramento da questão fático-jurídica em análise, o magistrado faz referência à legislação, a dispositivos legais, a dispositivos constitucionais, tece algumas premissas teóricas com base na doutrina correlata, né? Expõe alguns conceitos que se envolvem, expõe a tese fático-jurídico, articula alguns valores morais e empíricos, mas só ao fim é que vem aquele complemento. A propósito, a jurisprudência dos tribunais superiores reforça esse entendimento. E aí transcreve-se um conjunto de emendas. Então, a típica, se nós formos pegar, digamos assim, formos tentar equalizar qual é a típica decisão judicial no Brasil, ela segue mais ou menos esse script. E aí perceba-se que nesse modelo a jurisprudência ainda é uma fonte secundária. Ninguém no Brasil nega a força normativa da jurisprudência, mas na prática nós conseguimos verificar que na maioria dos casos ela ainda não é um elemento central de persuasão. Ela assume uma função de reforço argumentativo. E a maioria das decisões vai seguindo esse script. E essa distinção ela fica mais evidente quando nós olhamos o modelo de argumentação típico do common law que se desenvolveu sob essa ideia de precedentes. A decisão, geralmente, traz um modelo argumentativo muito diferente, que é a argumentação por analogia, né? A decisão inicial faz logo referência a dispositivos legais cabíveis e desde logo lista os possíveis precedentes aplicáveis ao caso, né? Em casos mais simples, na maioria dos casos, nós vamos ali ter uma tese, um único precedente aplicável, isso na maioria dos casos se resolve. A professora Tereza trouxe uma assertiva importantíssima em relação aos recursos repetitivos de litigância de massa, então há uma aplicação ali quase automática de teses, e você vê também no sistema de common law decisões muito simples, diretas, objetivas, fazendo referência ao precedente, à tese do precedente e à conclusão aplicável naquele caso. Em casos mais complexos, aí também vai existir, então, não só um precedente, mas uma cadeia de possíveis precedentes. E aí que vem a dificuldade, digamos, a dificuldade, a beleza e a sofisticação da argumentação jurídica no common law. Que nessa argumentação por analogia vai se iniciar um cotejo muito analítico entre as decisões paradigmas, de um lado, e as causas de pedir próximo e remoto do caso em deliberação, né? Em casos mais simples, aplica-se diretamente a tese, mas em casos mais complexos, o magistrado ele precisa investigar ponto a ponto os motivos determinantes da conclusão alcançada pelo precedente e comparar a fim de se verifica ou não uma coincidência de elementos. E aí, nesse ponto, eu penso assim que nós precisamos desconstruir um senso comum que impera muitas vezes dentro do Poder Judiciário e que justifica, às vezes, uma certa aversão de precedentes, é essa ideia de que a utilização de um sistema de precedentes, ela engessa exageradamente as instâncias iniciais, de modo que elas passariam apenas a reproduzir acriticamente o entendimento dos tribunais superiores. Eu já vi muitos colegas utilizarem esse argumento, que, digamos assim, com o sistema de precedentes, a jurisdição ela perde a graça, porque o juiz ele ficaria meramente reproduzindo alguns aspectos. E eu vou trazer dois pontos contrários a isso. A argumentação por analogia é extremamente sofisticada e complexa, porque quando você precisa perscrutar aquela tese nos casos mais complexos, você precisa analisar todos os elementos fáticos e jurídicos que conduzem à conclusão alcançada pelo precedente, para depois se verificar se eles estão presentes no caso de deliberação, quase como se fosse um check de vários pontos. E ali, naquele análise, há uma série de decisões discricionárias e dificílimas, porque, a rigor, em casos mais simples e repetitivos, é mais fácil fazer esse cotejo, mas em casos mais complexos, cada caso novo, muitas vezes, vai apresentar uma grande particularidade. E o ponto nodal de uma decisão feita por analogia é verificar se as diferenças naturais, de fato e de direito, que existem entre um caso e outro, são relevantes o suficiente para serem consideradas como motivos determinantes, ou seja, se elas são aptas a recomendar a reprodução ou a distinção do caso que está em julgamento. E isso é um elevado ônus argumentativo para o Poder Judiciário,
de forma que a aplicação do precedente não despe de forma nenhuma o ônus da racionalidade e o ônus dessa construção de um novo entendimento. E um outro aspecto é que as partes o tempo inteiro elas vão tentar levar o distinguish, né? Trazendo detalhes novos que podem firmar a aplicação da tese geral. E aí já que estamos na Justiça Federal, estou aqui entre colegas, vamos então levar o básico do básico do básico do básico de como muitas vezes as partes ficam tentando trazer detalhes para afastar a aplicação da tese geral. Um exemplo muito simplório, muito básico, às vezes a alegação lá no GEF do Procurador Federal do INSS de que a parte autora requerendo aposentadoria rural, quando todos os demais requisitos, e o início de prova material, a prova testemunhal, são relativamente consistentes, e aí vem o procurador do INSS e fala, mas a parte tem um veículo ano 2005, ou seja, traz ali um detalhe que pode desconfigurar relativamente aquele entendimento de que é uma agricultura familiar, e aí as partes começam a se degladiar sobre a aplicação ou não do entendimento. E um outro ponto que infirma essa ideia de que o precedente ele engessa sobremaneira é de que qualquer norma jurídica, e precedente é a norma jurídica, não apenas restringe, ele expande possibilidades de interpretação. Né? Porque quanto mais elementos cognitivos eu tenho para direcionar o meu olhar sobre um caso concreto, mais possibilidades eu vou ter de ambiguidades linguísticas, de polissemias, de conceitos jurídicos indeterminados, de teologias dos mais diversos tipos. Ou seja, quanto mais normas, mais recursos cognitivos eu tenho para análise e ponderação, e esse aspecto abre um mundo de possibilidades e leituras. Ou seja, a norma restringe, mas nós não podemos esquecer, ela também expande. O ponto é que nós estamos caminhando lentamente do primeiro modelo, de um modelo mais dedutivo, para um modelo de interpretação, de argumentação por analogia, mas existem alguns empecilhos estruturais para essa transição, e eu vou trazer aqui 3 empecilhos. O primeiro empecilho é a dificuldade de se verificar, muitas vezes, a ratio decidendi nos julgamentos de tribunais superiores. Então, existe aí uma grande polêmica doutrinária no Brasil, se o que vincula é ratio decidendi, a conclusão do julgado, mas, deixando essa polêmica doutrinária de lado, o que nós não podemos, digamos assim, esquecer é que, realisticamente, não há como se aplicar, não há como se dar efetividade ao sistema de precedentes sem você pensar nos motivos determinantes. Como é que eu vou trabalhar a ideia de superação e de distinção de precedentes nos tribunais superiores sem analisar os motivos fáticos e jurídicos que informaram a decisão paradigma? E, por outro lado, nós temos aí um elemento estrutural que afeta esse ponto, que é um modelo muito fragmentado da deliberação dos tribunais superiores, que muitas vezes é mais do que uma soma de votos, né? Cada magistrado, cada ministro trazendo uma ideia, do que uma vontade da corte. E eu acho que esse é um ponto que nós precisamos refletir e precisa ser aprimorado de forma urgente se nós quisermos que haja uma alteração dessa cultura de precedentes. E existem soluções simples, né, que podem, às vezes até sem uma necessidade de qualquer mudança regimental, que faça com que, digamos assim, esse caráter deliberativo dos tribunais superiores seja reforçado, de modo a ter ali naquele acórdão uma decisão mais unificada em termos de conteúdo, apto a facilitar a utilização dos precedentes pelas instâncias iniciais. Né? Nós podemos, assim, às vezes até um ajuste entre os ministros para termos menos votos concorrentes e apenas juntar, se for, ou então o relator circular o voto posteriormente ao julgamento, incorporando os motivos, os argumentos utilizados pelos demais ministros, porque assim nós teríamos um documento uno, trazendo, digamos assim, a voz da corte, que facilitaria muito nós melhorarmos a aplicação do sistema de precedentes. Nessa semana, não sei se os senhores perceberam, o ministro Barroso trouxe uma ideia interessante no julgamento, que é começar a fazer teses em ações de controle concentrado. Nós sabemos que as teses são utilizadas nos recursos repetitivos e nas repercussões gerais, mas poucos são os casos de julgamento de controle concentrado em que há a formulação de uma tese, o que também poderia facilitar muito. Mas naquele momento a discussão ficou para um momento posterior, mas pelo menos a ideia ali já foi lançada, o que ajudaria muito a aplicação desse sistema. Uma segunda dificuldade que já foi trazida pela professora Tereza é a dificuldade de definir a abrangência do precedente. Né?
o professor Cass Sunstein, naquele célebre livro One Case at a Time, ele traz a necessidade do judiciário observar. Quanto mais você restringe a questão fática, a questão jurídica que está sendo definida naquele precedente, mais aplicável e persuasivo ele vai se tornar pelas instâncias iniciais. Mas a tendência dos tribunais superiores, por vezes, como a professora Tereza notou, é exatamente o contrário. Muitas vezes você tem ali um caso e daí os ministros falam, vamos tentar resolver logo o problema inteiro. E daí eles começam a ventilar diversas hipóteses, e aí nós saímos, então, de uma atividade jurisdicional para uma atividade legislativa, trazendo uma tese extremamente generalista, e quanto mais generalista a tese for, mais fácil de surgir uma situação diversa que infirma a regra geral, gerando dificuldade de aplicação do precedente pelas instâncias inferiores. Ou seja, é um precedente muito fácil de ser distinguido. Né? E a vocação natural do precedente não é o distinguish, não é o overruling. Isso são situações excepcionais. A vocação natural do precedente é a aderência das instâncias, das outras instâncias, ou seja, é a fidelidade, é nós sermos fiéis àquele atendimento. Mas uma boa consideração é que o Supremo, em vários julgados recentes, os ministros têm tido essa sensibilidade, né, de muitas vezes deixar a tese mais minimalista, deixar o conteúdo ali mais direto, mais claro, mais conciso. E o terceiro ponto, que para mim também é muito importante, que impede uma efetividade maior do sistema de precedentes, é que nós não temos uma jurisprudência de precedentes no país. O que eu diria assim, nós não temos a metalinguagem dos precedentes. Quais são as hipóteses de superação? Quais são as hipóteses de distinguish? Né? As cortes refletem muito em seus julgados, as cortes de common law na Inglaterra, nos Estados Unidos, refletem muito sobre essa metodologia do precedente. E nós precisamos incorporar essa prática no Brasil. Assim, nós temos aqui algumas ideias de como nós vamos... Nós temos a ideia, o overruling acontece quando existe uma mudança contextual, mas nós precisamos de uma metodologia mais detalhada. E é importante eu mencionar para vocês que agora, em abril de 2020, a Suprema Corte Americana, no julgado Ramos versus Louisiana, revisitou a teoria dos precedentes deles para trazer, digamos assim, roadmap de como é que um precedente pode ser superado. Ou seja, é uma discussão eterna, não houve consenso na Corte em relação a isso, mas muitas ideias foram lançadas. E aí a Corte definiu alguns parâmetros, né? Ela afirmou que um precedente ele pode ser superado quando forem satisfeitos 3 requisitos. Né? O primeiro requisito, quando ele traz uma interpretação flagrantemente equivocada da Constituição naquele momento histórico, no momento histórico atual. E não se trata, e eles repisaram, não se trata de uma discordância, de uma mudança de composição da Corte, mas de erro. Eles utilizaram essa palavra, é uma palavra muito forte, erro. E aí eles falam que quais são, digamos assim, os quesitos para considerar esse erro? Uma deficiência de fundamentação no precedente anterior, uma inconsistência e uma incoerência desse precedente em relação a outros precedentes em vigor, alterações fáticas, alterações legislativas e, além disso, dificuldades na aplicação prática do precedente. E aí nós temos o segundo requisito. Primeiro, erro. Segundo, o precedente causa impactos distributivos e jurisprudenciais extremamente negativos. E nós sabemos que qualquer decisão judicial causa efeitos redistributivos sobre direitos de terceiros, sobre recursos materiais, sobre poder, espaços de poder, e aí nós precisamos entender se esses impactos eles são negativos o suficiente para serem considerados relevantes. E o terceiro quesito da Suprema Corte é que a superação daquela decisão não vai prejudicar interesses nucleares da Constituição. Eu não estou aqui defendendo que esses quesitos devem ser adotados automaticamente no Brasil. Pelo contrário, eu estou chamando a atenção de que, nos países de common law, que existe um sistema de precedentes mais operantes, as cortes revisitam e trabalham muito essa metodologia e são muito criteriosas nessa análise de precedentes, e nós precisamos construir essa metalinguagem no Brasil. Né? Em suma, já me aproximando da conclusão, eu gostaria de concluir dizendo que os tribunais superiores têm uma função essencial para o êxito futuro do sistema de precedentes. Né? Nós temos algumas dificuldades culturais e estruturais a serem vencidas, nós já temos uma estrutura normativa extremamente sofisticada, extremamente bem trabalhada, extremamente adequada em diversos pontos à realidade e aos problemas brasileiros, mas agora nós precisamos produzir incentivos
para aderirmos a esses valores desse novo sistema. E aí isso vai depender, a meu ver, de 3 tipos de comportamentos, né? De comportamentos dos tribunais superiores. Não se trata mais de construir necessariamente regras, mas de nós pensarmos no comportamento judicial mesmo. O primeiro ponto é um comportamento deliberativo. Nós precisamos de incentivos para aumentar a dialogicidade das decisões dos tribunais superiores, reduzindo fragmentações e trazendo, tanto quanto possível, a voz da corte. Isso também repercute no que eu falei, a criar uma metodologia de distinção e superação de precedentes para que essas regras fiquem muito claras para todos os tribunais. O segundo tipo de comportamento é um comportamento persuasivo. Nós sabemos que força normativa e vinculação de decisões judiciais não surge por geração espontânea, né? Todos os juízes sabem que uma das maiores dificuldades que nós temos, pelo contrário, é construir a legitimidade das nossas decisões, construir a normatividade das nossas decisões. Então, nós temos que lembrar que cada precedente traz em seu corpo um conjunto de incentivos que podem ou não funcionar nas instâncias inferiores, mas eles precisam funcionar. Então, os tribunais superiores precisam acomodar a ideia de que um sistema de precedentes tem mais chance se esse caráter persuasivo ele é aprimorado. E isso depende de como a questão é desenhada na decisão, qual modelo de argumentação é adotado. O vocabulário selecionado pela decisão muitas vezes é importantíssimo para que aquele precedente seja persuasível e aplicável do ponto de vista prático nas instâncias iniciais. Enfim, nós temos que parar, muitas vezes, de tomar por presunção de que existe uma força normativa e dizer que essa força normativa ela precisa ser construída, e um dos principais mecanismos que se tem é através da persuasão. E o terceiro comportamento, falei do deliberativo, falei do persuasivo, é o comportamento gerencial, né? E aí, faço coro ao professor Alexandre e já faço coro antecipado ao professor Marcelo Ornelas, que com certeza que fazem trabalhos brilhantes no STF e no STJ, respectivamente, em relação a isso. No mundo de pesquisas empíricas, no mundo de inteligência artificial, as cortes superiores podem e devem acompanhar a aplicação dos precedentes nas instâncias inferiores. Não é um acompanhamento de supervisão, não é um acompanhamento normativo, mas é um acompanhamento de inteligência, tentando produzir, tentando verificar quais são as melhores estratégias de construção qualitativa e quantitativa dos próprios precedentes. Quais as melhores estratégias para construir a própria agenda de julgamentos, quais são os temas mais urgentes, quais estratégias funcionam, quais estratégias não funcionam. Em si, esse comportamento gerencial já foi bem adotado no Brasil e nós temos aí experiências promissoras no STJ e no STF. Enfim, meus queridos, estas modestas reflexões são apenas, acho que, um ponto de partida sobre diversas ideias de como o modelo de precedente pode efetivamente produzir os resultados substantivos que dele se esperam na jurisdição brasileira. Segurança jurídica, integridade da jurisprudência, previsibilidade de posturas judiciais, a eficiência do sistema judiciário e nós não podemos esquecer também do nosso grande norte, que é a pacificação social. Muito obrigado e fico à disposição para o diálogo.